Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, nós vamos começar a parte 9. Como nós sabemos, o trabalho ele é muito grande, não é? Então, o que acontece? Nós dividimos em 12 partes a princípio, porque o sermão profético ele é muito longo, não é? E nós estamos já chegando no final da nossa jornada. Relembrando nossos encontros anteriores, nós já viemos dissecando, versículo por versículo, né? Explicando aquilo que já damos conta de entender e buscando auxílio em outros livros da Bíblia e em livros também espíritas, não? Para que possamos aumentar a nossa capacidade de compreensão. Tá? E na última vez que nós nos encontramos, o versículo seguinte, o mestre dizia assim: e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade dos céus até sua outra extremidade. E ele enviará os seus anjos. Nós já sabemos que são esses anjos, são aqueles espíritos iluminados que estão juntos, né, do Cristo, trabalhando para a implantação do Evangelho como norma a ser vivida por toda a humanidade. Esses anjos ou espíritos iluminados estariam no final dos tempos atuando de forma bastante intensa, mexendo no coração de todos, independente da religião, da seita, da doutrina, simplesmente querendo colocar no coração dos homens o que nosso Pai Celestial deseja. Então são esses anjos, como disse o Mestre Jesus, que nos auxiliam nessa fase de transição. E se a gente puder extrapolar um pouquinho, a gente pode dizer que esses anjos também poderiam ser intimamente esses brotinhos de virtudes que nós já conversamos, né, nos nossos encontros anteriores, que nós já conseguimos alcançar, brotinhos de virtudes que já estão ajustados com a moral cósmica, porque muitos chamam essas pequeninas virtudes que estão nascendo em nós como os nossos pequenos anjos internos. E ele diz assim, com grande clamor de trombeta. Ó, em Apocalipse não tem as trombetas? Não é de graça, não é? Que João citou as trombetas. E o mestre. Clamor, o que é clamor? É uma ação, o efeito de clamar, é um grito de queixa, um grito de aviso, um grito de alerta, né? E tanto como a manifestação dos espíritos tem sido hoje algo que a gente já não consegue mais esconder, a manifestação dos espíritos em outras, vamos dizer assim, doutrinas ou religiões já se fazem presente, não é? Também as virtudes conquistadas por um determinado homem, assim como os seus defeitos, serão mostrados a todos. Porque quando chegasse esse tempo que nós estamos vivendo, nada ficaria encoberto, nada haveria em oculto que não viesse a ser revelado. Lembram disso? E não é o que nós estamos vendo no nosso dia a dia, não só no nosso país, mas em todos eles. Tanto que Mateus, no capítulo 22, versículo 14, ele diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E nós já entendemos nos encontros anteriores o que são esses escolhidos, não é? Por quê? Porque eles reunirão os seus escolhidos. E nós já falamos que os escolhidos são aqueles que já elegeram a moral evangélica como norma de conduta de forma consciente, de forma persistente. Lembram lá no início? Mas quem persistir até o fim será salvo. E de forma madura. São esses que atenderam ao chamado. Porque
muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quer dizer, não é o Cristo que vai nos escolher, nós é que nos colocamos na posição de sermos escolhidos. Por quê? Padrão vibratório. É necessário um determinado padrão vibratório para que você seja um escolhido. Isso só depende de nós. E ele diz que é dos 4 ventos, da extremidade dos céus até sua outra extremidade. Ora, 4 ventos se refere à totalidade do plano físico. Seria mais ou menos como se falasse assim, dos 4 cantos da terra, não é? Então, seriam escolhidos dos 4 cantos da terra. Então, mas vai ter islâmico que vai ser escolhido, budista, hindu? Claro, porque eles não são hindus, nem budistas, nem islâmicos, eles estão hindus, budistas e islâmicos, entende? E ele diz também que é da extremidade dos céus até sua outra extremidade. O mestre está se referindo aqui à totalidade do plano espiritual. Então, os escolhidos, que seriam reunidos por esses anjos, seriam reunidos tanto no plano físico como no plano espiritual. Resumindo, gente, a separação do joio e do trigo está se dando nesses 2 planos da vida na Terra. Né? No versículo seguinte, o mestre nos conta: aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos já se tornaram tenros e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Ora, a figueira era, na Palestina, né, uma das árvores de maior valor. Ao lado dela tinha o trigo, a cevada, o centeio, a azeitona, a amêndoa, o bálsamo, a mirra. Tudo isso para eles era importante. Só que o figo constituía um dos produtos mais importantes. E a figueira, essa árvore, né, ela não é de produzir o ano inteiro, não. Ela é sazonal, ela produz só numa determinada época do ano. Então, quando se aproximava o verão, os brotinhos das suas folhas começavam a aparecer. E todo mundo na região sabia que aquilo ali significava o quê? Uma mudança de estação. Todo mundo naquela região conhecia isso. Por isso o mestre contou a parábola da figueira, que é uma das mais curtas, né, das parábolas dele. Então Jesus contou esta parábola para bem assinalar o período da transformação do mundo, que precederia o quê? A vinda dele. E nós já entendemos nos encontros anteriores como será essa vinda, que não é uma vinda física, espiritual no mundo espiritual, e no coração do Filho do Homem, terceira pessoa, quando ele se refere a nós, aqueles candidatos a serem escolhidos, não é? E esse sermão profético do Cristo, ele tem se cumprido em toda a sua totalidade. Se a gente for observar, começou com a derrocada dos templos, né? Quantos templos já foram destruídos? O mundo tem passado, e poderá passar, claro, por todas as tribulações que já foram mencionadas pelo Mestre. Faz parte. Pode ter peste, pode ter fome, pode ter guerras, tempestades, terremotos, maremotos, tsunamis, né? Dores, sofrimentos de toda parte, de toda sorte, em todo lugar. Pode, faz parte. Porque é cíclico, né? Só que essa parábola da figueira é uma exortação à vigilância e à observância desses sinais dos tempos. Por quê? Porque o Filho do Homem, ele virá no momento em que ninguém o espera. Ou seja, a culminância da fase de transição, a culminância da fase de sofrimento, é o momento da chegada do Filho do Homem, quando nós todos seremos postos à prova. Lembra do encontro anterior, não é? Quando a gente falou sobre o Filho do Homem. O Mestre se referia ao Filho do Homem, a ele, primeira pessoa, e o Filho do Homem, na terceira pessoa, aos escolhidos. O homem de um planeta em regeneração. E ele continua. Assim também vós, que ele estava falando para os discípulos, né? Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Aqui,
o Mestre Jesus alertou a todos que se mantivessem atentos a fim de perceberem a chegada destas coisas, ou seja, a chegada desses novos tempos. E os sinais que Jesus indicou, né, que foram guerras, fome, peste, terremoto, também tinham perseguições, o surgimento de falsos profetas, tudo que nós já vimos nos encontros anteriores, né? A pregação do Evangelho no mundo todo, a profanação do que há de mais santo, lembram? A presença da abominação desoladora nos lugares santos, que nós já falamos em outros encontros. O sol e a lua não mais iluminando, as estrelas caindo do céu, lembra? Então, tudo isso são os sinais. E ele ainda continua, em Lucas, tem uma passagem, no capítulo 21, versículo 28, que ele acrescenta assim, sobre essa passagem. Assim que começarem a acontecer estas coisas, endireitai-vos e levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Então o mestre advertiu, presta atenção no que está acontecendo, para que você não seja pego de surpresa. Então, da mesma maneira que olhando a figueira brotar, né, aquelas folhinhas tenras, era um indicativo de que o verão estava próximo, ou que o verão seria o evento a seguir, né? Jesus, ele ensina a seus discípulos que quando eles vissem estas coisas, eles deveriam saber que a vinda do Senhor ao coração dos homens estava próxima. Está próxima a vossa redenção, ou seja, significa o cumprimento da bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 6, ele disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, ou serão saciados, conforme algumas traduções. Esse momento do cumprimento da bem-aventurança está mais perto do que nós imaginamos, porque nós estamos atualmente vivendo os 10 últimos minutos da última hora. E ele segue. Amém vos digo, que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Gente, vamos raciocinar. Não passará esta geração. Se ele estivesse se referindo à geração que era contemporânea dele, já desencarnou todo mundo, há 2000 anos. Era aquela geração que ele estava se referindo? Claro que não. Não passará até essa geração, até que todas essas coisas aconteçam, ele estava se referindo à geração adâmica, ou seja, a quinta raça, que iria completar esse período do mundo de expiação e provas. É essa geração que não passaria, porque a nova geração, a sexta raça, é a dos herdeiros da terra regenerada. É essa que vai dar origem à sexta raça. Porque toda a Bíblia, desde Gênesis de Moisés ao Apocalipse de João, ela só relata os 7.000 anos da raça adâmica. É isso que ela relata, mais nada. Então, nós vivemos o final dessa geração adâmica. Nós estamos vivendo a fase final. Então, ao final dessa fase de regeneração, que nós já estamos adentrando essa fase, não é? Ah, mas vai levar 1000 anos até chegar ao final da fase. Sim, gente, mas nada que você plante hoje vai comer amanhã. É lento e gradual. A separação, não. A separação do joio e do trigo está nos momentos finais. Então, durante esses 1000 anos, com a chegada desses espíritos de luz encarnando na Terra, com a saída desses espíritos irmãos nossos mais atrasados para orbes mais primitivos, esses espíritos de outros planetas, outras constelações que virão, eles vão trazer alterações para o nosso DNA, igualzinho os capelinos fizeram, gente, com a quarta raça, dando origem à quinta, que é a raça adâmica, né? Então, nós vamos ter mudanças no nosso DNA. Então, no final de um milênio, que para a eternidade não é nada,
né? Então, quem sabe, quem ficar aqui dá para encarnar umas 4, 5 vezes, né, até chegar nesse final. Nós já teremos modificado, inclusive, a nossa estrutura física. E ele continua. O céu e a terra passarão, mas não passam as minhas palavras. É claro que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna, ou seja, é uma verdade imortal, gente. Toda verdade universal, ela é imortal. É uma verdade aqui como em qualquer local do universo. E essas transformações que sempre aconteceram, né, e continuam a acontecer no mundo, mas sempre aconteceu, sim, só que agora, pelo progresso intelecto-moral da humanidade, é todo um mundo velho que está morrendo. Aquelas antigas estruturas, aquelas instituições viciosas, os conceitos materialistas, o egoísmo, o imediatismo que nós temos hoje, nós sofremos uma ansiedade por imediatismo, não é? Então, é necessário que tudo isso morra para que surja um mundo mais bem organizado e mais cristão. Mas está pior o mundo que nunca esteve. Sim, tá, porque todos aqueles irmãozinhos mais atrasados também tiveram sua última chance. E muitos estão encarnados, desencarnando e indo embora. Também são filhos de nosso Pai. Quando a gente diz que o Hitler, usando como exemplo esse nosso irmão, um dia vai ser um espírito crístico, vai ser iluminado, vai ser um justo. Claro, porque a evolução é lei do universo. O que não pode acontecer na Terra, quando ela muda de fase, como todo o planeta muda, é manter os alunos atrasados com os adiantados da mesma escola. É só isso. Deus vai abandonar os que forem exilados? De forma nenhuma. Deus nunca abandona ninguém. Então, gente, dessa parábola estudada, nós devemos ressaltar essa conclusão quanto ao valor dessa nossa encarnação atual na Terra. Nós já temos uma evolução intelecto-moral suficiente, né? Já entendemos que temos uma obrigação, que temos essa oportunidade dessa encarnação. Ela representa a chance de produzirmos o bem em nós mesmos e ao nosso redor. Nós nunca tivemos uma encarnação tão importante em todas as que já passamos, quanto essa agora. Por quê? Porque nós nunca passamos de um planeta de expiação e provas para a regeneração. A gente estava só vivendo no planeta de expiação e prova, expiação e prova, expiação e prova. Agora não, agora é o exame final. É por isso que a gente afirma que é a nossa última chance antes da mudança desse sistema de coisas, para um mundo melhor. Vamos fazer a limpeza, no bom sentido, tirando a espiritualidade que ainda não está vibrando o mínimo necessário, e vamos trazer espíritos mais iluminados para fazer essa humanidade, que já melhorou um bocadinho, dar uma alavancada. Então, nós é que vamos decidir se nós vamos ficar à direita ou à esquerda do Cristo. Não é Ele que vai chamar, não. Nós é que vamos nos colocar em condições de. Então, nós é que colocaremos, nós mesmos, na posição de chamados, que todos, né, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós é que nos vamos colocar na posição de escolhidos. Certo? E ele diz: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas apenas o Pai. Ora, se nós soubéssemos o dia exato, nós viveríamos sem levar em conta os conselhos do Cristo, é ou não é? Ainda mais aqui no Brasil, né? O imposto de renda começa dia 1º de março, vai até 30 de abril. Nossa, o pessoal vai fazer o imposto de renda dia 30 de abril, vai entregar às 4h30 da tarde. Eu não estou errado ou estou certo? O brasileiro sempre deixa tudo para a última hora. E não é só o brasileiro. E ele vai vir quando? Em 2027. Então, quando for em 2026, eu começo a dar uma melhoradinha. Não é isso? A lei do menor esforço. Portanto, Jesus afirma que ninguém sabe quando o Cristo voltará em espírito. O próprio Cristo não sabia, ele falou aqui, nem o Filho sabe. Nós sabemos apenas que ele voltará inesperadamente, isso sim, sem aviso prévio. Então, presta atenção nos sinais dos tempos. Então, gente, quem quer que se proponha
a marcar uma data exata para a volta do Senhor, pensa que sabe algo que nem Jesus e nem os anjos sabiam. Vocês lembram? 1000 passará, 2000 não chegará. Nossa, isso é coisa dos meus avós. Aí, Nostradamus, 2012. Passou. Cada vez eles inventam uma data. Agora foi essa de 23 de setembro, porque está em Apocalipse que a Virgem, os astros, são 9 astros, vai dar origem, não sei o quê. Passou 23 de setembro. Ninguém sabe a data, ninguém sabe a hora. Porque se nós soubéssemos a data da sua vinda, quando faltasse poucos dias ou poucas semanas, nós arrumaríamos a vida e trataríamos de nos preparar para ir com Ele. Olha, fazer igual aquelas noivas, não é? Lembram? Todas tinham a candeia, mas só metade delas tinha o óleo para acender a candeia. Você não vai conseguir comprar o óleo em cima da hora, não. E isso não faria nenhum bem a nós, né? Por isso é que Jesus, por ordem de Deus, incluiu esse elemento surpresa. Mateus, no capítulo 25, versículo 13, ele diz assim, palavras do Mestre: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha. Então, quer dizer, a gente não sabe. Que horas que ele vem? Ninguém sabe. Que dia? Mas isso é uma verdade? Olha, quando a gente busca em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, João diz assim, isso, João, na ilha de Patmos, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não o vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. É a mesma coisa. É a mesma coisa que o mestre falou no sermão profético. Não é? E ele continua. Pois, assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha, todo aquele povo conhecia a Gênese de Moisés. Faz parte do Pentateuco. Todos. Até aqueles samaritanos também acreditavam. Todos conheciam a história simbólica de Noé. Que ninguém aqui acredita ainda que Noé foi um cara que existiu, não, né, gente? É simbolismo, é parábola, tá certo? Então, o que o mestre diz? Ele usa algo que o povo conhecia, a história, com bastante intensidade. Muitos sabiam a história de cor. Então, ele diz que todo mundo, o mestre falando, todo mundo estaria envolvido em sua rotina diária, em sua rotina costumeira. Por quê? Porque pouca gente levará em conta os sinais dos tempos, esses que nós estamos falando. Seja por comodidade, seja por querer permanecer na sua zona de conforto. Por quê? Porque é mais cômodo eu negar algo que eu tenho medo. É muito mais fácil, que vai acontecer nada. Então foi assim nos dias de Noé, que é um simbolismo, tá? As pessoas estavam tão ocupadas em seus trabalhos cotidianos que não tinham tempo para Deus. Não é o que acontece hoje ainda, gente? Nós temos tempo de botar o piercing novo, de ver qual é a tatuagem que vamos fazer, qual é a balada do próximo final de semana, quem é que eu vou dar um golpe para ganhar um troco a mais. Nós temos tempo para tudo. Para sentar num boteco e ficar horas bebendo. Não que eu seja contra, não. Estou dizendo, mas a gente tem tempo para tudo. Mas para Deus é muito pouco, né? Não é o que acontece hoje? Então, Jesus faz a analogia do que está acontecendo hoje com Noé, que é a história que todos eles conheciam. E quando Noé começou a dizer que o mundo ia terminar com o dilúvio, ninguém acreditou nele, que Noé está ficando doido. As pessoas pensavam que ele tivesse enlouquecido mesmo, e ficavam gozando da cara do Noé, né? Aí o que é que aconteceu? O dilúvio veio, pegou todo mundo de surpresa, e assim é a comparação que o mestre faz. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim também será. Ou seja, a vinda de Jesus quando menos esperarmos, né? Porque a mensagem de Noé, como é que ela era? Ele anunciava a vinda desse dilúvio, né? Era uma mensagem que não era nada agradável.
E parecia, imagina, vai vir um dilúvio, não é agradável. E parecia ridícula para os homens da época, né? Quem é que pode acreditar nesse Noé, rapaz? É o que eles pensavam. Porque até aquele momento não havia caído uma única gota de água do céu. Aquele povo daquela região estava passando por um período extremamente cruel de seca. E tanto é, como é que eles comiam? Gente, está lá na Gênesis, capítulo 2, versículo 6. Como é que a terra produzia frutos se não chovia? Aí conta assim, a terra produzia frutos porque uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. É como está escrito em Gênesis. E é como os hebreus conheciam a história. Aí o mestre continua, ainda usando a comparação de Noé com esse tempo que estamos vivendo. O mestre diz, porquanto, assim como nos dias anteriores ao cataclismo, estavam comendo, bebendo, casando e sendo dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Olha, mais uma vez, tudo isso é simbólico. Vamos raciocinar que talvez alguns tenham até acreditado no Noé, tá certo, gente? Porque também não é todo mundo que desacreditou. Vamos pensar que alguns colaboraram aí, seja com a construção da arca, tudo simbólico, seja dando material ou dando um dinheirinho para ajudar, né? Não importa, para que Noé pudesse cumprir a missão dele. Mas o que aconteceu? O dilúvio não chegava. Então, as previsões do tempo que era feita pelos homens não anunciavam chuva de jeito nenhum. A ciência, se é que a gente pode chamar assim, né, daquela época, do seu ponto de vista, dizia que era impossível que caísse água do céu. Vai cair água como para uma seca dessa? Então, poucos acreditaram. E aqueles pouquinhos que, de repente, acreditaram no início, o que aconteceu com eles? Não acontece nada do que o Noé falou. Aos pouquinhos eles foram desanimando, desacreditando. O tempo havia se encarregado de apagar aquela pequena chama de esperança no coração deles. Eles não foram persistentes. Está lá no início do sermão profético. O que persistir até o fim será salvo. Lembra? Vê se não parece com essa frase de Mateus, capítulo 24, versículo 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Multiplicar a maldade. Não é o que está acontecendo aqui? Quantos de nós o amor vai esfriar no coração? Porque a gente só vê o mal se dando bem na política, na mentira, na Globo, no Big Brother, essas coisas. Essas novelas, né? Querendo botar ideias na cabeça da gente. Então, a gente só vê o mal se multiplicando. Aí o amor de muitos esfriará. É o que nós estamos vivendo. Mas vamos voltar para o Noé. Aí o que aconteceu? Num certo dia, quando ninguém pensava que algo incomum iria acontecer, um dia comum, gente, como outro qualquer, um dia que todo mundo se levantou com aquela ideia de que, vamos lá, vamos viver mais um dia, é um dia a mais como qualquer outro. Não foi, não, porque aconteceu algo extraordinário. A princípio, como é relatado, né, dava a impressão de que a vida seguiria o seu curso normal, e que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, igual o mestre falou. Era um dia tranquilo, céu azul, sol resplandecente. Era para eles, enfim, mais um dia. Mas, de repente, observou-se algo de estranho no céu. Uma nuvem. Uma pequena nuvem que aumentava de tamanho. Eles descrevem assim, nos livros mediúnicos, era escura como a tristeza, porque era a história que eles contavam entre os hebreus. Tá? Era escura como a tristeza. Crescia e assustava, e se apoderou de toda a extensão do céu. E pela primeira vez, então, eles ouviram um barulho enorme, chamado trovão. E setas de luz, que feriam o céu escuro, eram os relâmpagos, os raios, né? E todo mundo, então, se lembrou do Noezinho, aquele Noé, o louco, e a loucura dele de ter feito a arca.
Ah, vamos correr lá para o Noé. Todo mundo saiu correndo atrás do Noé. E todo mundo foi pedir o quê? Auxílio ao Noé. Noé, meu filho, deixa a gente entrar aí, a água está subindo. Então, na história se diz assim, mas a porta da arca tinha sido fechada pelos anjos e ninguém podia abri-la. É por isso, gente, que fazendo uma analogia com a arca de Noé e esse tempo que nós estamos vivendo, de exílio ou de permanência, é que André Luiz Ruiz, lá de Campinas, ele nos diz que atualmente nós precisamos entrar na arca antes que essa porta se feche. Mas o mestre continua. E não perceberam, até que veio o cataclismo e levou a todos, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque antes do dilúvio, as pessoas não estavam preparadas, né, para esse dilúvio. E quando Cristo voltar em espírito, também não estarão preparadas. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 3 e 4, ele faz uma previsão desses últimos dias, quando ele diz, nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, quer dizer, morreram, né? Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, não acontece nada, Jesus não veio coisa nenhuma, de novo. Então as pessoas escarnecerão, quer dizer, são pessoas para as quais nada de raro irá acontecer. Elas pensam que as coisas continuarão sendo do mesmo jeito que estão sendo até agora. Eles olharão para os que creem na vinda do Cristo como se fossem seres de outro mundo, uns lunáticos, uns alienados. É como eles vão pensar. E aqueles que se atreverem a falar desse final de tempos, nossa senhora, esses aí são profetas do Apocalipse, né? Igual a mim aqui, ó, né? Profeta do Apocalipse. Ih, rapaz, isso aí é profeta do Apocalipse. Isso é louco. E o mestre continua. Então estarão dois no campo, um será tomado e o outro deixado. Aqui cabe uma advertência para nós, espíritas, né? Porque muitas religiões falam que as pessoas morrem, ficam dormindo, depois vão acordar e vão ser arrebatadas para o céu. Os que foram bons, os que forem ruins vão para o inferno, numa encarnação só, quer dizer. Então, eu gostaria de ter nascido sem os braços ou com alguma doença mental, porque aí eu morreria cedo, não teria pecado. Não é verdade? Eu iria, então, para o céu. Agora, o outro tadinho nasceu inteiro, viveu 90 anos, foi exposto a tudo que é tentação do mundo, pecou um bocadinho no meio do caminho e vai para o inferno. Quer dizer, seria um Deus mais cruel do que nós próprios, não é? Então, esse negócio que vai arrebatar, veja bem, não há nada de arrebatamento, gente, para os braços de Deus, como ensinam várias outras formas de pensamento religioso. Deus não vai arrebatar os seus filhos bons. Ainda mais se levarmos em consideração que as pessoas que afirmam isso acreditam que a vida é só isso aqui, é berço, túmulo, acabou. Você volta ao pó e pronto. Puxa, que bom, né? Então quer dizer que todos os que têm síndrome de Down, vai tudo para o céu, né? Puxa, por que eu não nasci com síndrome de Down, então? Não é? Então, em Mateus, no capítulo 24, versículo 39, vejamos esse texto bíblico aqui, ó. E não perceberam, falando sobre o Noé, né? O dilúvio. E não perceberam, até que veio o cataclismo e levou a todos. Levou. Assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, um será tomado, né? Então, esse ser levado não é sinônimo de arrebatamento para a salvação, mas sim sinônimo de juízo. Porque Noé, ele entrou na arca para não ser levado pelo dilúvio. Por isso é que o mestre diz, um será tomado. O Cristo fala daquele que será levado, ou seja, tomado, expurgado da terra, mandado para orbes mais atrasados. Por quê? Porque não possui a vibração mínima necessária para herdar a terra em regeneração. Compreendem isso? É exatamente o contrário. E outro será deixado. Olha aí, as palavras do mestre. Aqui ele fala de quem? Dos herdeiros da nova terra. Os mansos que a herdariam conforme a bem-aventurança. E essa imagem, gente, da herança,
da terra pelo justo, né? Ela vem muito tempo antes da vinda do Cristo na terra encarnado. Em Salmos, para vocês terem uma ideia, no capítulo 37, versículo 29, diz assim: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Está lá em Salmos. Quer dizer, Jesus repetia o quê? O Novo Testamento? O Novo Testamento foi escrito depois que ele desencarnou. Então, quando ele se refere, tudo que o Cristo fala é em relação ao que nós aqui chamamos de Antigo Testamento, que é o que o povo conhecia, é o que existia. E quantos de nós espíritas acham que o Antigo Testamento não serve para nada? Espíritas, hein? Olha só que coisa interessante. Na sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo, no capítulo 6, versículo 10, Paulo diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo já falou isso desde aquela época. Aí eu volto para Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E já chegando no final, no versículo seguinte, o mestre diz, logo em seguida daquele anterior, tá, gente? Duas moendo grãos, uma será tomada e a outra deixada. É o mesmo sentido daquela frase anterior, né? Ele usou a forma masculina, um e outro. Um será tomado, outro deixado. Aqui ele usa a forma feminina, uma e outra. Por quê? Moendo grãos era um trabalho das mulheres, né? O que ele está querendo dizer é que ambos os sexos obedecerão esta lei. Então, esse arrebatamento do final dos tempos, baseado numa única vida, transformaria Deus num ser extremamente injusto. Porque nasce uma criança com saúde, numa família de boa condição financeira, ela tem uma vida mansa, ela vai viver 90 anos, o outro nasce todo aleijado, doença cardíaca, sem braço, sem perna, coluna torta, nasce sem olho, nasce sem cérebro, e vai para o céu. Qual é o mérito dele de ir para o céu? Porque veio doente? Então Deus está criando seres distintos, dando preferência a um e a outro, né? Para nós espíritas, uma vida só realmente não justifica. E esse arrebatamento não é um arrebatamento para ir para o céu, para os braços de Deus, ficar em cima da nuvem tocando o harpa. Deus me livre, eu quero esse céu, não. Esse arrebatamento é diferente. O mestre falou, um será tomado, vai ser tirado da terra. É exilado. É castigo? Não. É justiça e amor, porque lá eles vão ter condições de vibrar no que eles conseguem vibrar. Eles vão repetir de ano. Mas vão passar também, eles também vão crescer. Assim como os capelinos cresceram. E quantos de nós aqui está aqui agora e veio de outra esfera, não é? Exilado, e agora estamos tendo a chance de continuar, não é? Finalizando a parte 9. É muito bom a gente lembrar que antes do Cristo vir à Terra, havia uma voz no deserto, João Batista. Ele pregava no deserto e dizia assim, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Eu acho que cada um de nós, hoje, pode ser a voz de João Batista na terra atual, gritando para nós mesmos, cada um para si, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Eu não terei outra chance, outra encarnação na terra, se eu não tiver a nota mínima para passar. Eu estou fazendo a prova final. Lembra do encontro anterior? O professor não está do meu lado, não. Agora sou eu sozinho fazendo a prova. Agora é que eu vou decidir se eu vou dar mais ao mundo dos Césares ou ao mundo de Deus, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, por misericórdia própria, nós temos a obrigação de nos esforçarmos ao máximo agora. Eu diria para todo mundo assim, está na hora da gente correr atrás do óleo da nossa candeia.
porque a qualquer momento o noivo chega, e se a gente não tiver o óleo na nossa candeia, nós não vamos entrar no recinto nupcial. Meus irmãos, está na hora da gente entrar na arca, antes que a porta se feche. Eu queria lembrar para todos que a 10ª parte do sermão profético está marcada para 11 de dezembro, é uma segunda-feira também, iniciando às 19h45. Até lá, eu desejo a todos muita paz. Que Deus nos abençoe a todos.